Bom dia, senhora, disse o homem segurando uma jarra. Ela se pergunta quem é, e ele diz que é uma honra conhecer ela. Ela percebe que a voz dela é um pouco familiar e pergunta se era ele o cavaleiro que estava cantando. Aí ele responde: escutou isso? Ela responde: podia escutar justo do lado de fora da porta. Ele diz que não tem habilidade suficiente para mostrar à senhora, mas ela responde que não e que ela acredita que ele tem uma voz excelente para ser um cantor. E foi isso que ajudou ela a relaxar um pouco. Ele responde um pouco envergonhado que ele é mais o encarregado de criar um bom ânimo do que cantar. Ela ri um pouco e diz que ele é um cavaleiro divertido. Eles estavam conversando enquanto o marido dela estava olhando seriamente para eles. E o cavaleiro, segurando a jarra, diz: então, senhora, poderia me dar seu copo? Ela responde que, com certeza, Caim. Ele responde que está aliviado porque ele queria ser o primeiro a oferecer um copo de beber a ela. Ela pergunta: sofrer? Aí o cavaleiro diz que sim, que eles acabaram de ter uma briga por isso. A imaginação dela, ela acha que todos estavam apagados, né? O cavaleiro diz: bom, eu fui o primeiro, Sua Alteza, por favor, não o esqueça. Parece que ele olhou em direção ao marido dela. Ela fica se questionando e pergunta para ele: Caim, o que passou? Por que essa cara estranha tão de repente? Ele diz: de verdade, e grita para o senhor dele: meu senhor, você é muito mesquinho. Aí ela: senhor, e vira para trás e repara no rosto assustador do seu marido. Então o cavaleiro diz para o marido dela: eu não tenho culpa de ser o primeiro. E ele de repente é acertado por uma bola. E o cavaleiro pergunta para o seu mestre: pode usar isso em momentos como este? O marido dela responde: de todos modos, é a minha decisão usá-lo. O cavaleiro diz que gostaria de ser tão genial como o senhor. E o senhor diz: quer que eu te pegue outra vez? O cavaleiro diz: eu só estou te elogiando, felicitação, parabéns. Ela fica surpresa pela capacidade de usar magia do seu esposo. E ela diz que é a primeira vez que vê isso. A aura, que foi o que o marido dela usou, é uma energia que materializa, que se manifesta nos descendentes que foram atualmente treinados. A aura pode ser usada por pessoas com condições de alta, como o mestre da espada. Mas ela escutou que são muito poucas as pessoas que podem realizá-lo. Nos pensamentos dela, acredita que o Senhor é malvado e que a partir de agora ele pode usar a aura para fazer contribuições e converter-se em duque. O marido dela diz para o guarda para ele parar de fazer tanto ruído e sair logo, dizendo que se ele realmente quer um treinamento especial, ele pode ficar. O cavaleiro logo foge, dizendo que já vai. Ele ainda continua olhando para trás e pensa que o seu mestre gosta da senhora mais do que pensa. E um momento atrás, quando ele lembra que foi o primeiro a servir a esposa do seu mestre, ele ouviu os pensamentos no olhar dele, como se estivesse dizendo: quem é o seguinte, queres morrer? Saia daqui agora, se não quiser um treinamento especial. Os pensamentos do cavaleiro: treinamento especial. Isso sim é uma subjugação ou um treinamento especial. E ele continua com os pensamentos dele, dizendo que é algo vergonhoso e que não é culpa dele de ser o primeiro. Se ele tem reação como aquela, não seria melhor ter dito para ele diretamente? Um momento depois, os dois estavam sozinhos e nenhum falava um com o outro.
Nos pensamentos dela, ela odeia a situação onde tem que comer incomodamente. Ela se pergunta se pode falar com ele por um segundo, ou se deve falar com ela mesma, enquanto tá bebendo a bichinha. O único que ela lembra de ele ter dito para ela era de comer esses dias. E ela ainda diz, bom, é só um pequeno dote. Depois, ela pensa, talvez. E ela sente sono. E ela pensa que está muito embriagada depois de beber tantas bebidas sol. E ela acha que teria menos sono se alguém falasse com ela. E ela olha diretamente para o esposo dela. Mas nada se aproxima dela por causa dele. Ela está agradecida com Caim, que foi o guarda anteriormente, ainda que foi por pouco tempo. Foi uma experiência miserável, logo de chegar num lugar desconhecido onde nada havia dado bem-vindas a ela. Então ela põe um rosto sério e ela se questiona por que é que tem que viver assim. E ela diz que também é uma pessoa valiosa. E elas perguntam se querem que ela se renda. E assim é, pois ela está sóbria. Ela pega na barra da mesa. Ela pensa que não tem nada a temer, que não é muito bem-vinda de todos os modos. Ela se pergunta por que o corpo dela vai para trás. Então alguém segura o braço dela. Era o esposo dela segurando ela por trás e diz, tu, acredito que está bêbada. Ela olha para trás e diz, e diz gritando, eu estou bem, está tudo bem. Então ele diz que definitivamente ela está bêbada. Oi, desperta. Ela fica surpresa com o que acabou de acontecer com ela, se afasta rapidamente do corpo dele e pede desculpas ao tocar o corpo dele. Ele pergunta por que ela segue pedindo desculpas. Ela responde que sente muito por seguir se desculpando. Ele diz que não é isso e ela responde que ela aumentará o vocabulário dela e que não há nada que ela pode fazer. Ele pergunta o que ela está falando. Ela responde que sei que se me esforço. Ele então interrompe ela e diz que está tudo bem. Ela diz, que? Então o esposo dela segura ela nos braços. Ela queria se negar, nos pensamentos dela ela diz que não, e ela diz para ele que ele não precisa fazer isso. Ele responde que é para ela escutar e que é melhor do que estar só. Então podemos reparar que o canto da orelha dele está vermelhinho. Ela se pergunta que? Em seguida, ele diz que é para ela não se mover. Ela se pergunta se ele está se sentindo envergonhado agora. E ela diz, não, pode ser. Não há maneira que um vilão possa estar envergonhado só porque está abraçando uma mulher. Isso deve ser por o álcool. Sim, tudo é culpa do álcool. No final, sempre é culpa do álcool. Ela supõe que nunca mais voltará a beber álcool. No quarto, ela está dormindo já. Ele olha para ela, dormindo, e diz que cada vez que fazem contato visual, ela fica tremendo, mas que hoje estava tão bêbada que dormiu nos braços dele. Os pensamentos dele, ele diz que eles têm a mesma idade, mas como eles podem ser tão diferentes. Onde quer que ele olhe, há um corpo frágil parecendo como um vidro. Ela é verdadeiramente uma filha de um nobre. Comparado com isso, ele sempre parece mais um mercenário que um nobre. E é normal que uma menina da capital tenha o coração frágil e fique com medo ao olhar ele. Então alguém entra e diz, meu senhor, no estado atual, Diana é um pouco difícil servir a senhora. Ele olha surpreso para os dois que estavam entrando no quarto. Então diz para ele mudar de roupa a dela. O senhor dele responde que disse? Um homem loiro de óculos diz que ele pode mudar a roupa da senhora. O senhor responde, então eu devo tirar o vestido dela.
O homem loiro de óculos responde: como seu esposo pode fazer isso, não? O senhor diz severamente: o que está dizendo? O homem loiro diz: então, o senhor está dizendo que o fará. Escutei que não puderam passar a primeira noite porque sua esposa desmaiou. Se seguir assim, quando vão dormir juntos e ter um sucessor? O senhor dele responde aos gritos, que se assusta quando o vê, mas quer que passe a primeira noite juntos, quer que tenha um sucessor, teria sorte se não voltasse a desmaiar. O homem loiro disse: por que está com raiva de mim? O homem loiro então disse: quem disse que era para assistir ao casamento coberto de sangue? Senhor, a senhora é uma preciosa jovem que cresceu na capital, por isso é naturalmente que se senta surpreendida ao vê-lo assim. Que moça poderia manter a compostura depois de ver um homem coberto de sangue? O senhor pergunta: estão vocês dois confabulando? Sou igual ao que Blanc falou. Acaso são irmãos gêmeos iguais? O homem loiro diz que é um prejuízo pensar só porque eles são parecidos porque são irmãos. O senhor diz que eles não são diferentes desde a sua aparência até sua forma de falar. A única coisa que diferencia eles dois é que ele usa óculos. De todos modos, foi uma situação inevitável durante o casamento. Sabe que é um inimigo que só eu podia vencê-lo. Agora que eu penso, o que aconteceu com o rapaz que eu deixei viva naquele momento? Talvez seja o momento de fazer ele falar. O homem loiro diz que, segundo Blanc, parece ser obra daquela pessoa, como era de se esperar. Está claro que estava apontando a senhora. O senhor diz: é assim mesmo? Valial é um homem desagradável. Seguirá apontando a Nádia, que é um objetivo relativamente fácil. Uma mulher de coração frágil que treme só de me ver. Quando ficar sabendo disso, o homem loiro de óculos diz: meu senhor, eu estou no meu limite. Vou lidar com ela agora. Por favor, cuide bem da sua esposa. E sai do quarto, deixando eles dois sós. O senhor então diz que foi um alívio que ele tenha ido já. Então ela começa a resmungar enquanto está dormindo. Ele fica surpreso, envergonhado, e continua olhando para ela e pergunta: me está pedindo para mudar de roupa dela nessa situação? No dia seguinte, ela acorda e diz que está se sentindo um pouco enjoada e enferma. Ela diz que no dia de ontem não se lembra de nada. E se pergunta como que voltou para o seu quarto. Bom, ela se lembra que na sua vida passada também era assim, que seu instinto de localização era excelente. E ela olha para o lado e se pergunta por que sua cinta está desatada. E se pergunta se inclusive fez isso. Ela se pergunta se foi ela tentando tirar o vestido e falhou. De repente ela se sente mal e procura um pouco de água para beber. Então ouve um rangido da porta se abrindo e aparece sua empregada, em um mau estado, e diz: está acordada? Eu trouxe um pouco de água, porque pensei que poderia ter sede. Nádia diz, olhando para ela: você não parece estar muito bem. Se não estivesse se sentindo bem, poderia ter enviado outra pessoa. A empregada diz: alguém mais? Se for o Pavel, creio que seria um pouco ruim e estranho deixar que ele cuide da senhora. Nádia diz: Pavel está se referindo ao mordomo, verdade? Eu queria dizer que poderia deixar para outra criada. A empregada diz que... mas eu sou a única criada aqui, incluindo a mim que sou uma criada. São 3 pessoas trabalhando no castelo. Pavel, o mordomo e o chefe Brett. Ela fica surpresa e pensa que é ridículo que só 3 pessoas estão trabalhando num castelo tão grande. Por acaso não tem um servente que está servindo o senhor também?
Nádia pergunta para a empregada, então, quem está servindo o senhor? Ela responde que o senhor se molesta tanto com as coisas tão simples e que a maioria das vezes ele resolve sozinho e com a ajuda de Pavel, quando necessário. Nádia pergunta, então, tudo bem, mas o que acontece com os convidados? A empregada responde que raramente algumas pessoas visitam a região rural. E se isso acontece, Pavel cuida deles. Nádia diz que também ele trabalha como mordomo, faz as tarefas de casa e como contabilidade. A empregada diz que sim, que Pavel é incrível no que faz. Nádia então pensa que, em esse caso, Ana havia se encarregado de todo o trabalho que tantas empregadas poderiam fazer. Creio que é aproximadamente o que está passando. E que em realidade Altair é mais pobre do que ela imaginava.